processo é aquilo, eu acho que já citei o Fernando Pessoa, né? O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. E esse é um grande desafio na prática do Zen. Nós normalmente olhamos o mundo e os processos com base naquilo que nós somos, naquilo que nós estamos, melhor dizendo, no mundo. E nós no mundo estamos como seres bastante racionais, bastante condicionados a um referencial. E isso, quando se trata dessa proposta que nós recebemos, a incumbência, digamos assim, o convite, é um bom desafio e um convite muito interessante de nós aceitarmos. Ver as coisas como elas são, como eu disse antes, citando o mestre Dogen. Mas, a princípio, tudo começa por estar presente em cada passo, né? Como ontem a Daí falou, administrar o desequilíbrio. E isso, às vezes, é muito difícil de aceitar, que algo tão simples como caminhar lentamente, com passos extremamente pequenos, sincronizados com a respiração, seja, de per si, uma possibilidade de prática espiritual. A nossa cultura nos traz que uma prática espiritual necessariamente tem que ter valores elevados, uma referência ética ou moral. O Zen quebra um pouco essa lógica. Ele é dito, né? Manjusri, né, o Monju em japonês, é aquele bodhisattva que corta para as duas direções. A espada dele corta nas duas direções, para o futuro e para o passado. Por quê? Porque só sobra o presente. Esse desafio vai se estender, então, para a nossa relação com a natureza. Uma coisa muito comum que acontece, um fenômeno muito comum que acontece é que nós, muitas vezes, desesperadamente, tentamos humanizar a natureza. E é aquele velho dilema. É muito mais fácil se interessar pela preservação dos ursos panda do que por algumas serpentes do Pantanal. Mas quando eu penso dessa síntese de duas sabedorias, que uma é o acolhimento e outra é a igualdade, na minha visão, isso deveria ser a nossa relação com a natureza. Essa ordem, né, os Zen Peacemakers, eles têm uma estrutura não formal, né, que surgiu da experiência, então, de Tetsugen Roshi, Bernie Glassman, que no momento da vida, então, ele disse que ele sabia que existiam muitos bons monges muito lúcidos, fazendo um trabalho muito bom pelo Dharma, mas não havia tantos leigos assim. Então ele sai, ele abandona o manto, digamos assim, ele deixa de ser monge, que é uma coisa muito rara, e cria então uma ordem, que é uma das ordens que vai dar origem ao budismo, a Rede Internacional de Budismo Engajado, a INEB. Sua santidade fez parte, o Thich fez parte, aquele monge que eu falei antes, o David Steindl-Rast, que é austríaco também. Várias mentes de várias tradições entraram nesse diálogo entre o budismo e a sociedade. Nessa visão de mundo, nós vamos ter três princípios. A natureza Buda vai ser o princípio do não saber. Ou seja, no fundo, todas as realidades são impermanentes. E, portanto, quando eu digo, eu sei o que é isso, eu não estou dizendo algo que faz sentido. Porque eu sei o que é isso há um momento atrás. O segundo princípio, o Dharma, seria então o princípio de realmente vivenciar a realidade. A verdadeira sabedoria é a informação, que ela é processada na forma de conhecimento e pela experiência da origem à sabedoria. E esse é um conceito que ele é muito estimulado através de experiências como alguns retiros não convencionais. Dois deles bem característicos, que eu já fiz dois, daí fez outro. Nós fizemos juntos um retiro de rua. O último princípio, então, que seria a Sangha, seria as ações que surgem do não saber e do vivenciar a realidade como ela é. E essas ações necessariamente serão virtuosas, porque quando o ser humano realmente se entrega ao não saber e aceita a realidade como ela é, pela experiência direta, as ações que surgem são virtuosas.